Pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no capítulo 6, né, que é a análise dos sinais no tempo contínuo, utilizando então a série de Fourier. Nós dividimos esse roteiro de hoje em 4 partes: introdução, a série de Fourier trigonométrica, exercícios e referência. Bom, a análise de Fourier, tanto série quanto a transformada de Fourier, ela é usada na análise de sinais. Na série de Fourier, um sinal periódico, ele é representado como a soma de senoides ou exponenciais de várias frequências. Fourier foi um físico, matemático, engenheiro eletricista que descobriu que um sinal, por mais complexo que ele fosse, ele poderia ser decomposto através de senoides e exponenciais. E foi um avanço essa descoberta dele. Ao longo da engenharia, vocês devem ter estudado e vão seguir estudando diversas transformadas. Aí eu trouxe para vocês alguns conceitos aqui, né, um resumo do que foi e o que ainda será visto, né, para ficar na ideia de vocês, né? Transformada de Fourier. Bom, a transformada de Fourier ela é apresentada para sinais em tempo contínuo ou discreto. Então, né, quando a gente tem aquele eixo horizontal T, a gente tem o tempo contínuo. Quando a gente tem o eixo N, né, a gente tem o discreto, que é os conteúdos que a gente passou no decorrer da disciplina, né? A transformada de Fourier, ela é a representação espectral, então, espectro de frequência, né, de sinais periódicos e aperiódicos. E esse é um conteúdo que vocês vão desenvolver em sinais 2, tá? Vocês já estudaram lá em circuitos elétricos a transformada de Laplace, que ela é utilizada para tempo contínuo, né? E ela é a representação espectral em exponenciais ou senoides de frequência complexa, né? Então, a decomposição em frequência, né? E por último, vocês também vão estudar a transformada Z, que é utilizada para sinais em tempo de sinais ou sistemas, né, em tempo discreto, e ela nada mais é do que uma representação espectral em exponenciais em tempo discreto. Também será visto em sinais 2. Todas essas transformadas, pessoal, elas podem ser usadas tanto em sinais quanto em sistemas, mas por suas características intrínsecas, a gente costuma usar algumas mais para sinais, outras mais para sistemas, tá? Por exemplo, a transformada Z ela é muito utilizada para sistemas, assim como a transformada de Laplace. A análise Fourier, tanto série quanto transformada, ela é mais utilizada para sinais, né? Aqui na disciplina, nós vamos estudar a série de Fourier, né? E conforme eu já falei ali embaixo para vocês, a diferença da série para a transformada né, uma das diferenças que a gente pode facilmente identificar é que na série a gente é utilizada na decomposição de sinais periódicos. Então, o meu sinal x de t, ele é um sinal periódico. Já a transformada, ela trabalha tanto com sinais periódicos quanto aperiódicos, certo? Só uma síntese para vocês terem em mente. Bom, a série de Fourier, ela possui 3 representações que nós vamos estudar na disciplina, né? A primeira é a série trigonométrica, onde a gente vai representar um sinal x de t com senos e cossenos. A segunda é a série trigonométrica compacta, onde a representação do sinal é em cossenos. E por último, e mais utilizada, é a série exponencial, onde a gente decompõe um sinal em exponenciais. Bom, é importante falar aqui para vocês, né, rever esse tópico, porque como a gente viu anteriormente, as séries de Fourier, elas são utilizadas para analisar sinais periódicos, né? Então, seja um sinal x de t periódico com período t0, ou seja, eu tenho x de t mais t0 igual a x de t para qualquer valor de t, né? Que é a repetição
Um sinal periódico, ele tem um padrão de repetição a cada T0, né? Esse valor de T0 a gente chama de período fundamental do sinal, que é o período de repetição. A partir dele eu consigo calcular as frequências, né? A frequência fundamental em Hertz, né? Ciclos por segundo, que é o inverso do período, 1 sobre T0, ou a frequência angular, né? Que é 2π f0 ou 2π sobre T0, né? Que é a frequência em radianos por segundo. Então, são informações importantes que a gente precisa, né? Quando a gente olha um sinal x de t, a gente precisa classificar ele, se ele é periódico ou não, esse é o primeiro passo. Se ele é periódico, então, a gente pode empregar a série de Fourier para decompor o sinal. Bom, na série de Fourier, conforme a gente já falou, ele é decomposto em frequência. Como é isso? Ele é decomposto primeiro na frequência fundamental, que é o inverso do período que a gente viu anteriormente, né? Então, a gente pega o período de repetição, 1 sobre o período, eu tenho a frequência fundamental. Mas ele não é decomposto só na fundamental, é ela e as suas harmônicas. Né? As harmônicas vocês devem ter estudado também em física e em circuitos elétricos, né? As frequências harmônicas são os N múltiplos inteiros da frequência fundamental. Por exemplo, se eu tenho um cosseno de ômega 0t, né, em radianos por segundo, ou cosseno de 2π f0t em Hertz, eu tenho a frequência fundamental, ou também chamada de primeira harmônica. Agora, se eu tenho um cosseno de 2 ômega 0, ou cosseno de 2 vezes 2π f0t, eu tenho a segunda harmônica. 3 ômega 0, terceira harmônica. E assim por diante, né? Então, quando eu multiplico n ômega 0, eu tenho a enésima harmônica do sinal. Lembrando que são sempre múltiplos inteiros, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, sempre os múltiplos inteiros. Então, Fourier mostrou que um sinal, por mais complexo que ele fosse, ele poderia ser decodificado, decomposto, né? Na frequência fundamental e em N múltiplos inteiros, que nada mais são do que as harmônicas. Vamos exemplificar isso através de uma figura. Então, eu tenho um sinal x de t, uma onda quadrada, né, apresentada nesse gráfico aqui. Ó. Esse é o meu sinal x de t, uma onda quadrada. Bom, eu digo para vocês que Fourier mostrou que esse sinal pode ser decomposto na frequência fundamental e N harmônicas. Como que a gente vê isso? Então, vamos ver nesse gráfico aqui, eu tenho só a frequência fundamental, essa senoide. Eu olhando essa senoide, ela não me parece uma onda quadrada, ela é apenas uma senoide. O que que isso significa? Que com apenas a frequência fundamental, a gente não decompõe o sinal. Bom, nesse gráfico aqui de baixo, eu tenho três senoides. Eu tenho a harmônica, a soma de 3 senoides. E aí, ó, eu já tenho uma característica, mas ainda não é uma onda quadrada. Aqui eu tenho a soma de 5 senoides. Também já está mais parecido, mas ainda não é uma onda quadrada. E por último, nesse gráfico aqui, ó, a gente tem 50 harmônicas mais a fundamental. Ó, claramente a gente já vê que o sinal é uma onda quadrada. Então, a soma da fundamental e N harmônicas, nesse caso aqui, ó, 50 harmônicas, já me diz que ela não é a onda quadrada perfeita, né? Porque na série a gente precisa de infinitas harmônicas, né? Mas fisicamente isso não é possível. Mas a gente já consegue visualizar o sinal mais próximo da realidade. Bom, agora, como que a gente faz isso, né? Então, como que Fourier demonstrou isso na prática? Se eu tenho um sinal x de t, como que eu consigo decompor ele em senoides? Bom, Fourier mostrou que um sinal periódico ele pode ser decomposto em senoides da seguinte forma. X de t, ele é A0 mais um somatório de n igual a 1 a infinito de AN, cosseno de n ômega 0t mais bn seno de n ômega 0t. Vamos ver essas variáveis, o que elas significam. A zero, pessoal, ela é a componente contínua do sinal, né? A média do sinal, o offset, né? O deslocamento que ele tem.
Aqui estão as harmônicas, né? Eu tenho de n igual a 1, que é a fundamental, até infinitas harmônicas. E aqui, ó, são as frequências, né? Então, primeira harmônica, quando n igual a 2, segunda harmônica, e assim por diante, em seno e em cosseno. Esses AN são os coeficientes, que são as amplitudes desses cossenos em cada harmônica. Então, quanto que eu tenho de amplitude na primeira harmônica, na segunda harmônica, na terceira harmônica, e assim por diante. A soma de tudo isso, de todas essas componentes, me trazem x de t, né? Se a gente voltar aqui na onda quadrada, ó, nesse primeiro caso eu tenho uma amplitude, né? Esse sinal tem a zero igual a zero, porque a média é zero, né? Essa área anula essa área, então a zero aqui seria zero, tá? Mas ele tem as amplitudes das harmônicas, né? Da fundamental e as harmônicas. E é isso que a gente precisa descobrir individualmente, tá? Então, vamos lá. Como a gente determina esses coeficientes? O primeiro passo, então, é a gente descobrir a média do sinal, né? A componente contínua. Para calcular isso, a gente vai usar 1 sobre o período, integral de um período do meu sinal x de t. Para calcular o coeficiente AN, a gente utiliza 2 sobre o período, integral de um período, do meu sinal x de t vezes o cosseno de n ômega 0 t dt. E para calcular o coeficiente Bn, a gente vai calcular 2 sobre o período, integral de um período de x de t, seno de n ômega 0 t dt. Vamos ver no exemplo, pessoal, 6.1 do livro, ele pede para que a gente trace a trigonométrica compacta. Aqui a gente vai trabalhar só com a trigonométrica por enquanto, tá? Que é a nossa primeira série. Esse sinal ele já traz informações bem importantes para a gente, tá? Primeira informação importante aqui é a gente avaliar que o sinal é um sinal periódico. Então, ele é um sinal periódico e o período de repetição é π, né? Porque eu tenho 0, π, 2π, aqui 0 menos π, menos 2π. Então, ele se repete a cada π, certo? Tendo essa informação, eu consigo calcular a frequência, né? Então, aqui a gente fez frequência angular 2π sobre t0, o que dá 2 radianos por segundo. Então, eu tenho período π e eu tenho frequência angular de 2 radianos por segundo. Outra informação importante que a gente tem aqui é o próprio x de t, né? Quem é x de t? O meu x de t, ele é e na menos t sobre 2, de 0 até π. Então, voltando aqui nas fórmulas, ó, a gente já tem o T0 é π, que é o período, a gente já tem o intervalo que a gente vai calcular, que é de 0 a π. Quem é x de t? Está aqui, ó, e na menos t sobre 2. Tá, pessoal? Eu vou pedir para que vocês exercitem, façam esse cálculo, tá? Então, a partir dessas informações que eu passei, que a gente já tem período, frequência e o sinal x de t, vocês vão utilizar essas fórmulas aqui, ó, para encontrar as constantes AN, BN e A0, certo? Uma informação importante para vocês é que no livro, lá nas páginas iniciais, ele tem uma tabela das integrais indefinidas. Então, vocês conseguem, por exemplo, aqui x de t, um e na menos t sobre 2, vezes um cosseno. Já tem uma integral indefinida, vocês podem usar aquela tabela do livro, tá? Não precisam ficar fazendo a integral por partes. Já usem a tabela que ela é mais prática, tá? Que ela deve estar em torno da página 56 a 59, essas integrais, tá bem? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês do capítulo indicados, né? Então, sobre a série trigonométrica, a gente tem os exercícios 6.1, do A até o F, da página 591, exercício 612 e 613 também, tá? Todos lá na página 591 e todos tratam sobre a série trigonométrica, ok? As referências é o nosso próprio livro, né, que a gente usa na disciplina, que é o LAT. Ok, pessoal?